Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E eu não sei se você teve a oportunidade de ver os outros vídeos do nosso canal. Eu espero que você faça um tour aí para conhecer tudo sobre o nosso conteúdo. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho de João. E a nossa missão aqui é descomplicar a Bíblia Sagrada, falando de uma linguagem simples, de modo que todas as pessoas consigam compreender e entender todo o cenário, o ambiente, o contexto histórico, né? Como eram as tradições na época em que Jesus Cristo vivia, para que você consiga compreender os desafios que eram enfrentados por Jesus Cristo e pelos discípulos, né? E por todos os seguidores, como era ser cristão naquela época, como era seguir Jesus Cristo. Então, se você não viu ainda o nosso vídeo anterior, que é o capítulo 1 de João, eu sugiro a você que dê um tour aí pelo nosso canal e assista o capítulo 1 de João para que você consiga compreender o capítulo 12 nessa jornada aí sobre o Evangelho de João, tá bom? Então vamos seguir em frente aqui. Hoje nós estamos no capítulo 2 e no capítulo 2 vai falar de umas passagens mais lindas que existem na Bíblia Sagrada. E o capítulo 2, o primeiro conteúdo desse capítulo vem falar justamente sobre as bodas de Caná da Galileia. Bodas de Caná da Galileia, o que são as bodas de Caná? As bodas foi um casamento que aconteceu na cidade de Caná, que era uma cidadezinha na região da Galileia. Então, a Bíblia vai nos dizer que Maria, né, foi durante uma semana, provavelmente, né, vendo assim pela métrica dos dias, fazendo um cálculo matemático, bem provável que uma semana antes do batismo de Jesus, Maria, mãe de Jesus, tenha ido para a cidade de Caná ajudar nos preparativos do casamento. E Jesus e os seus discípulos, eles haviam sido convidados para ir. Mas que discípulos? No capítulo anterior nós falamos que depois que Jesus foi batizado, né, por João Batista no Rio Jordão, que João Batista foi testemunho sobre a descida do Espírito Santo sobre Jesus Cristo e que a missão de João Batista foi consumada ali naquele momento, porque João Batista veio para ser testemunho, para dizer para todas aquelas pessoas quem seria o Cordeiro de Deus, aquele que tiraria o pecado do mundo, né? E a Bíblia ela vem nos dizer, começa narrando desde o dia do batismo de Jesus, aí ela já fala assim, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, 3 vezes. Então, nesses 3 dias que se passam entre o batismo de Jesus e o terceiro dia, Jesus conhece os seus primeiros 4 discípulos. Quem são? André, Simão Pedro, que é irmão de André, Filipe e Natanael, que é citado em outros evangelhos como Bartolomeu. Então Jesus já está ali com aqueles 4 discípulos o seguindo, né? E são esses discípulos que vão acompanhar Jesus até a cidade de Caná para as bodas, para o casamento que vai acontecer. Uma coisa interessante é que os casamentos naquela época chegavam a durar em torno de 7 a 8 dias, né? Então as pessoas se organizavam e às vezes vinham de longe. É diferente de hoje, que às vezes você vai viajar para uma cidade aí que tem 30, 40, 50 quilômetros de distância, a gente pega o carro e chega lá rapidão, né? Em meia hora, 40 minutos aí. Mas naquela época não. As pessoas viajavam, né? Muitos de a pé, outros de charrete. E eles precisavam se organizar e por muitas vezes eles ficavam, às vezes até dia inteiro na estrada, viajando para participar dessas cerimônias. E é bem provável que, pela quantidade de pessoas que existia naquele casamento, pela representatividade daquela família na sociedade, é bem provável que muitas pessoas haviam sido convidadas para participar daquela festa, né? Inclusive Jesus e os discípulos dele. Naquele momento, Jesus vivia na cidade de Nazaré. Então Jesus ficava ali no começo do seu ministério entre Nazaré e Cafarnaum. Um outro detalhe que é importante mencionar sobre a região de Cafarnaum é que a região de Cafarnaum, o nome dela, Cafarnaum, ela tem uma origem semita, que o significado dessa palavra quer dizer população de Naum. Então é bem provável que os nomes de algumas dessas regiões elas venham de uma ascendência por conta dos primeiros moradores ali, né, que povoaram aquela região. E existe uma profecia também no livro de Isaías que fala justamente de onde viria o Messias, né? Eu vou ler na íntegra para vocês aqui a parte da profecia que fala que é justamente essa região, porque essa região da Galileia também ela é conhecida como a região
de Neftali e Zabulon. Então, no livro de Isaías existe um trecho que diz exatamente o seguinte, abre aspas, terra de Zabulon e Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia, entregue às nações pagãs. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu, fecha aspas. Então, existe até mesmo uma profecia, várias profecias se cumprindo, né, com a vinda de Jesus Cristo. Alguns estudiosos vão dizer que na cidade de Cafarnaum, que na verdade na época nem era uma cidade, era um vilarejo que mal era citado, assim, até mesmo nos livros e nos outros evangelhos apócrifos, ele é mencionado na Bíblia, porque é bem provável que Jesus ficasse um tempo ali na casa de Simão Pedro, porque como Jesus, depois que ele foi batizado, eu vou falar isso mais para frente de vocês, Jesus passou a ficar mais tempo ali na cidade de Cafarnaum, porque logo depois do seu batismo, João Batista haveria sido preso. Um dia antes, até a gente explicou isso no capítulo anterior, um dia antes de Jesus ser batizado, os fariseus e algumas pessoas que trabalhavam no templo tinham ido lá até no Rio Jordão para afrontar João Batista e bater de frente com ele, né? Então o João Batista ele bateu de frente porque eles questionaram sobre quem que é que dava autoridade para João Batista batizar com as águas. E João Batista, as respostas que João Batista dava para aqueles fariseus ali, soava como uma blasfêmia, soava como se fosse uma heresia, né, para eles. E então eles se movimentaram de modo que conseguiram prender João Batista. E naquele momento, quando Jesus ficou sabendo da prisão de João Batista, o batismo havia acontecido na cidade de Betânia, que é uma cidadezinha próxima de Nazaré. Quando Jesus ficou sabendo da prisão de João Batista, Jesus meio que não quis ficar ali muito em Nazaré, porque é bem provável que eles iriam atrás de Jesus Cristo também. Então Jesus Cristo passou a viver na cidade de Cafarnaum, que na época não era um vilarejo que tinha ali em torno de 300, 400 pessoas morando, à margem do mar de Genezaré, né? Ali na região da Galileia, e ele pegava ali em torno de 300 metros assim, de comprimento na beira-mar. Na verdade, o mar da Galileia, um outro detalhe interessante, é que esse mar não tem nada de mar, na verdade. Ele era um grande lago aí que tinha cerca de 166 quilômetros de comprimento, mas eles o chamavam de Mar da Galileia, ou região da Galileia, né? E esse mar que eles falam de mar, na verdade, não era bem um mar. Ele era de água doce. Então, o mar nós sabemos que é um mar de água salgada. Só que por ser muito grande, eles assim o chamavam, né? Então, seguindo em frente aí, vamos então para o dia do evento das bodas de Caná. Então, lá vai Jesus e os 4 discípulos que ele havia recrutado, né? Que são André, Simão Pedro, Filipe e Natanael, que eu já disse que ele é mencionado em outros evangelhos aí com o nome de Bartolomeu. Então, eles saem de Cafarnaum e vão em direção à cidade de Caná da Galileia. A distância aproximada entre Caná e Cafarnaum era de em torno de 23 quilômetros. Então vamos sugerir que eles ficassem entre 5 a 6 horas caminhando, né? Até chegar lá na cidade de Caná da Galileia, onde estava acontecendo aquela festa. E eu andei pesquisando a respeito para saber de quem que era esse casamento, né? Então eu encontrei várias fontes diferentes, tal, mas a fonte que eu achei mais interessante, que fala sobre quem que era o noivo dessa festa, ela diz respeito a Judas Tadeu, que depois vem a ser um discípulo de Jesus Cristo. E Judas Tadeu seria um primo irmão de Jesus Cristo. Seria essa então a razão pela qual Maria estava ali, que teria chegado antes mesmo de Jesus e os discípulos, para ajudar nos preparativos da festa, né? Então, seria, portanto, ele era primo irmão de Jesus Cristo. E também era irmão de Tiago Menor, que depois viria a ser um discípulo de Jesus Cristo. Essa é uma informação importante para nós compreendermos aí como que foi todo esse processo de recrutamento dos discípulos, né? Então vamos lá, vamos seguir. Então chegou determinado dia da festa, ali por volta do dia 3º da festa, que o vinho da festa acabou. E o vinho, a representação do vinho, antigamente e até hoje, ele simboliza muito a alegria, né? Hoje em dia, quando acaba a bebida numa festa, fala assim, acabou a bebida, acabou a amizade.
Então é mais ou menos isso que acontecia naquela época. Só que, diferente de hoje, que nós temos a disposição de acabou a nossa bebida, a gente ia comprar por aí, né? Naquela época não. Então, quando aconteciam as festas, se calculava uma quantidade X de participantes da festa e se levava uma quantidade equivalente de vinho, né? E como o vinho representava alegria, se o vinho acabasse no meio da festa, é bem provável que a festa acabaria. Mas imagine a seguinte situação. A família que estava se casando ali, a família de Judas Tadeu, era uma família muito conhecida. Então, é bem provável que eles já estivessem há um bom tempo fazendo os convites para aquela cerimônia, os pais da noiva, né? Os pais do noivo, convidando as pessoas que moram nas regiões. E aí você imagina que as pessoas moram ali a 25, 30 quilômetros de distância. E às vezes vêm com as famílias, aí tem que se organizar, deixar suas casas, deixar pessoas para cuidar das suas criações. Então eles se organizavam praticamente o ano inteiro para aquela cerimônia. E aí eles iam para lá na expectativa de ficar em torno de 7 a 8 dias, que era a média de dias que duravam as cerimônias das bodas naquela época. E imagine que no meio da festa, todas aquelas pessoas que viajaram durante um longo tempo, que se organizaram todo aquele tempo, no meio da festa o vinho acaba. Acabar um vinho significava, era um sinônimo assim de uma grande humilhação, porque acabar um vinho no meio da festa poderia sugerir que os noivos eram muito desorganizados, né? Eu não sei, provavelmente pode ser que significasse ali uma espécie de maldição para os casamentos. Então, existia muitos esses paradigmas, né, naquela época sobre a situação de acabar um vinho no meio da festa. Então, Maria, mãe de Jesus, chega em Jesus Cristo e fala o seguinte, fala, olha, acabou o vinho deles aí, você precisa fazer alguma coisa. Aí Jesus Cristo vira para a mãe dele e fala assim, mãe, mas ainda não está na minha hora, não chegou minha hora ainda, né? Eu acabei de ser batizado, tem 6 dias que eu fui batizado. Ele falou assim, então, mas você vai ter que fazer alguma coisa. Aí Jesus Cristo provavelmente deve ter falado assim, vamos lá. Aí Maria pega e fala para os serventes, então, e façam tudo o que ele vos disser, tudo o que ele pedir, vocês fazem aí. Aí vocês imaginam a seguinte situação. Jesus Cristo fala para os serventes, fala assim, encham as talhas de água. Imagina a cabeça do servente, tendo que buscar água no poço. Então, era comum que os poços naquela época fossem distantes das casas. Por quê? Para que não existisse a contaminação da água por conta das fezes dos animais, das criações que viviam ali próximo das casas deles. Então, às vezes, o poço era longe, né? As talhas cabiam em torno de 80 até 120 litros de água dentro deles, no caso de vinhos, né? E aí vocês imaginam a seguinte situação. Aqueles servos indo buscar água lá no poço, talvez a 800 metros da casa, como alguns estudiosos já sugerem que fosse. E aí eles voltando com aqueles balde e pensando, falei, esse cara deve ser louco, o cara tá mandando a gente encher essas talhas aqui de água, né? Imagina na cabeça dos serventes o que eles não imaginavam, né? Mas assim eles fizeram. Jesus Cristo mandou que eles enchessem até o máximo que desse ali. E aí Jesus Cristo pega então e faz o milagre e pede para que eles sirvam os convidados. Aí eles pegam e levam lá para o mestre Sala, que era o mestre cerimonial, né? Que era o responsável por toda a parte do ritual. Certamente seria o manda-chuva ali, né? O cara que mandava na bagaça toda. Aí eles levam lá o vinho para ele e o mestre Sala fala assim, fala até pro pai da noiva, né? E pro noivo também. É costume servir o melhor vinho e depois que as pessoas já estão quase embriagadas, servir o vinho mais de qualidade inferior, né? E aí vocês fizeram o contrário, vocês serviram o melhor vinho pelo final. E então ali acontece um evento assim que vem muito voltado para a nossa vida de hoje, que às vezes nós nos dedicamos, vamos na igreja, tentamos resgatar a nossa família, levar a nossa família para a igreja, e às vezes a gente tem dificuldade de conseguir esses objetivos, né? E a Bíblia vai nos dizer que os únicos que presenciaram de fato um milagre acontecendo foram os serventes, que eram as pessoas que não eram nem os convidados da festa.
Então os convidados da festa geralmente representam a nossa família, né? As pessoas das quais a gente quer trazer elas para a igreja, levar Jesus até eles, mas às vezes só quem vai ver o milagre acontecendo vai ser nós que às vezes vamos dobrar o nosso joelho no chão e nos empenhar em oração para que isso aconteça. Então essa passagem de Caná da Galileia, ela nos ensina muito sobre isso aí, e ela nos ensina também sobre o poder da intercessão de Nossa Senhora, né? Jesus Cristo, mesmo ele sabendo que não era o momento chegado dele de uma vida de milagres, Nossa Senhora intervém para que aquela humilhação não acontecesse, né? E Nossa Senhora vem e pede, e Jesus acata o pedido de Nossa Senhora, né? Então essa é uma passagem muito bonita, é uma passagem muito profunda. Eu, em várias pregações que eu assisti para fazer esse conteúdo para vocês aqui, eu vi vários pregadores falando sobre o significado das bodas de Caná da Galileia, sobre a profundidade de todo esse evento. Mas eu não estou aqui para fazer uma pregação para vocês com relação a isso. Eu estou aqui para contextualizar o cenário de como aconteceu essa passagem na Bíblia, né? E aí o evangelista João, ele vai encerrar essa parte dizendo que depois, no final da festa, Jesus, seus discípulos e Maria retornam para a cidade de Nazaré, né? E aí é bem provável que depois Jesus deixa Maria em Nazaré e volta para a cidade de Cafarnaum com os seus discípulos. Pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido como era o cenário, como era a cultura da época. Vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o Evangelho de João, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e espero vocês no próximo vídeo.